Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra quando existe alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há
a sombra só existe quando brilha uma luz. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais, em tons reais, reais. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Nem sempre nós estamos no confortável da vida. Em muitos momentos nós nos descobrimos como se estivéssemos no avesso. De repente a ordem é desfeita. É porque estamos vivos. A existência é assim mesmo. Seria uma visão muito ingênua da vida, de que tudo seria de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, ou até mesmo em relação às expectativas que nós temos na relação com os outros. De repente, descobrimos uma traição onde a gente menos imagina, um golpe que a gente recebe na alma, porque isso realmente fragiliza o ser humano. Eu, como padre que já vi tantos sofrimentos, isso sim faz sofrer muito. Muita coisa nos faz sofrer. Mas isso dói de maneira muito, muito especial. Muito cruel, eu digo. Ser traído. Perder a confiança. Não poder mais olhar nos olhos daquele que antes você confiava a vida. Não saber o que ele faz da sua vida. Porque ele é portador de muitas coisas suas. São suas. O outro nos leva com ele. E quando nos trai, está nos traindo. Porque tem a gente dentro dele. É mais do que perder um objeto material, é muito mais do que perder alguma coisa de valor. É a quebra de uma confiança. A vida é assim. Os que prometeram fidelidade traem. São frágeis, como eu sou, como você é. A vida nos desarruma constantemente, porque estamos vivos. Faz parte da dinâmica da existência. De repente alguém que você ama, estava tomando café com você hoje, está morto à noite. É assim. Aquele que fazia projetos de futuro ontem, hoje foi sepultado. Aquele filho que até então você tinha nos braços, não está mais. A vida não nos pede autorização para desorganizar o nosso coração. E é como se nós estivéssemos expostos a um território onde tudo é penoso, tudo é doído, tudo é sofrido. De repente você pegou um resultado de exame que lhe colocou, que lhe fez agora ter de enfrentar um novo tempo na sua história. Não está com aquela saúde que você imaginava estar. Um exame desarruma a vida da gente, sim. Eu sei o que é isso. Às vezes nós estamos cheios de planos para o futuro, e de repente a gente vai ter que adiar porque terá de fazer um tratamento. É assim. E não fique pensando que é só com você que acontece, não, viu? Ah, o meu vizinho tem uma vida muito melhor que a minha. Porque você não sabe. É porque você não conhece de perto os conflitos que ele enfrenta. A vida desorganiza a nossa história o tempo todo. Por quê? Porque ela é dinâmica, ela não é estática. E é assim que a gente tem de viver. Administrando os avessos, administrando os desconfortos, aquilo que nos desconsola, aquilo que nos faz ter medo. É essa experiência de enfrentamento constante. No território em que hoje eu estou situado,
eu preciso administrar fracassos, sucessos. Eu não sei qual é a matéria-prima que hoje faz parte da sua história. O que eu sei é que em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Ter de administrar o conflito de ser quem a gente é. Eu acho interessante porque nesse tempo da quaresma, a igreja nos propõe um tempo diferente. De mais recolhimento, de jejum, né? A gente escutou falar tanto isso hoje. Jejum, oração, abstinência. O que tudo isso pode provocar em nós? O que um jejum pode fazer na minha vida? Qual é a repercussão de deixar de comer carne, por exemplo? De deixar de fazer uma coisa que eu gosto? Será que Deus fica contabilizando lá com seu caderninho, anotando, ele hoje não comeu carne? Ele hoje comeu. Às vezes eu fico pensando que nós imaginamos que Deus é bem pior do que nós. Já parou para pensar que às vezes a visão que a gente tem de Deus é a mesma visão que nós temos da gente? Porque a gente faz isso. A gente fica de olho se o outro fez, se não fez, não é assim, Cristian? Funciona? Porque nós somos mesquinhos. E às vezes a gente acha que Deus também tem uma cadernetinha, né, que fica lá anotando. Ele hoje foi à missa, ele hoje não foi. Eu me lembro que na minha catequese, a gente ainda tinha uma linguagem que era racista naquela época. Ia todo mundo preso se fosse hoje, porque esse mundo politicamente correto, né? No dia que a gente ia à missa, na segunda-feira, o nosso coraçãozinho ficava lá no quadro, vermelhinho. No dia que não ia, o coração era preto. Uma linguagem racista. Que quando eu era criança, eu não tinha ideia disso, né? Ter um coração preto ou ter um coração vermelho. Imagina se isso é nos dias de hoje. Inadmissível a possibilidade de pensar isso, porque nós estamos cada vez mais conscientes que o negro, a cor preta, não pode simbolizar ruim, desagradável, não. Isso é horrível. Dentro da linguagem, isso é péssimo. Mas enfim, não vem o caso. Mas naquela época, a visão que eu tinha de Deus era de um Deus contabilista, que ficava preocupado com o número de vezes que eu fui, que eu deixei de ir, que me foi ensinado assim. Uma pedagogia que era possível naquela época. Hoje eu jamais ensinaria uma criança a acreditar num Deus contabilista. Qual é a repercussão de ter ido à missa? Qual é a repercussão em mim de ter deixado de comer carne? Porque eu acredito sim no valor do sacrifício. Eu não estou banalizando ele, não. Não estou banalizando a minha ida, a minha pertença, não. Eu só quero que isso tenha significado profundo em mim. E quero retirar essa visão de que Deus é mesquinho da mesma maneira que eu. Não. Ao renunciar a alguma coisa na minha vida durante essa quaresma, eu espero que isso repercuta no meu jeito de ser. Por quê? Porque eu estou educando a minha vontade. Que é por onde as desgraças entram na nossa vida. Uma vontade que não esteja fortalecida é a porta de entrada para tudo que é maligno. Porque o diabo gosta de gente safada, sem vontade, preguiçosa, descompromissada, irresponsável consigo mesma. É essa gente que ele recruta. E é semeando nesses corações preguiçosos as suas sementes nocivas, como eu gosto de dizer, que o diabólico vai crescendo em nós, através de nós. E a quaresma é um tempo de embate contra o diabo, né? Não é assim que a igreja nos diz? Que nós recordamos os 40 anos da travessia do povo na direção da terra prometida, que inclusive foi uma reflexão do nosso último programa, ou do penúltimo, não sei. Mas é também fazer memória aos 40 dias que Jesus precisou enfrentar o diabo. E ali as tentações. O poder, o ter, a vaidade. Que são os mesmos embates que eu preciso enfrentar e eu tenho certeza que você também. No monte das nossas tentações,
Sabe, neste lugar onde nós estamos, em que eu estou, em que você está, com essa vida dinâmica, desorganizando as estruturas que nos sustentam, nós também precisamos estabelecer os embates com o diabo, que não tem o menor interesse na nossa felicidade, na nossa alegria, na nossa realização. Por isso tudo que ele nos oferece é péssimo, de mau gosto, destrutivo. Observe, seja capaz, analise as realidades que são diabólicas e viciantes no mundo, e você vai ver se tudo isso provoca a alegria, a felicidade, a realização de alguém. Pode até provocar um prazer temporário, mas não realiza. Então nós estamos neste monte onde a vida é tão difícil, porque os ventos são muitos. Quanto mais alto a gente quiser viver, minha gente, maior será a incidência de ventos fortes. Buscar as coisas do alto, sim, sempre. Mas prepare-se, porque ficar no alto requer muita disposição de enfrentar ventos fortes, diariamente. Porque às vezes a gente acha que buscar as coisas do alto é subir aquele monte florido e ficar lá sentado igual um Buda, cabeça para cima só. Não, meu filho, é firmar os pés e fazer a experiência do desequilíbrio constantemente. Isso não seria muito ingênuo, né? Pensar que Deus nos coloca no alto e que tudo será florido e bonito e belo e lindo e sofisticado. Prepare-se. Se quiser viver a dinâmica do cristianismo em você, prepare-se para enfrentar as suas contradições. Prepare-se para ver os avessos do seu sentimento, para ter coragem de lidar com aquilo que você tem de mais pérfido que às vezes você esconde. Prepare-se para retirar este mantinho de santidade que às vezes a gente resolve colocar sobre nós, para ver se a gente esconde os nossos defeitos, para ver se a gente esconde as nossas vergonhas. Prepare-se para ter a coragem de olhar em si mesmo aquilo que você repudia tanto no outro. Prepare-se para ter a honestidade de identificar que aquilo que você crucifica tanto no outro é aquilo que você não é capaz de crucificar em você. Buscar as coisas do alto e enfrentar os ventos fortes, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, os ventos são tão fortes que as hipocrisias não suportam, caem todas por terra. É como você querer estar com esse cabelo que você escova de vez em quando para ir aos casamentos e fica correndo da chuva e do vento. É até engraçado quando eu estou para presidir alguma cerimônia, eu ver as madrinhas lá temerosas de que caiu uma gota de água naquele cabelo. Se caiu uma gota, é igual um arame farpado, sobe tudo de uma vez. Ou então se dá um vento, né? Sobra nada daquela arrumação que foi feita no salão. A não ser que você esteja com aquele super laque que você trouxe de Miami, né, que não move nenhum. Não mexe nem um fio. Não tem como estar no alto de um monte e não sofrer os problemas da ventania. Porque é no alto do monte que as coisas acontecem, minha gente. Eu fico impressionado de ver como a dinâmica da vida cristã é desinstaladora. E a gente fica querendo paz, a gente fica querendo tranquilidade, a gente fica querendo sossego. Como? O ser humano não pode crescer no sossego. Para nascer, você precisa ser retirado do sossego. Você já nasce com um tapa na bunda para ver se chora. Ele está querendo que seja diferente depois. Se não lhe dão um tapa na bunda para você chorar, você não respira. É assim que a gente nasce. Absolutamente dependente do desconforto para a gente poder acordar. Porque se a gente nasce e não nos dão este tapa inaugural, é assim. Vida cristã é desconforto. E é por isso que na quaresma nós recordamos os desconfortos. Para ver se a gente acorda. Não é para que Deus possa anotar no seu caderninho quantas quartas-feiras, quantas sexta-feiras você ficou sem comer carne ou ficou sem fazer isso. Não. Deus está muito mais interessado em saber
Qual é a repercussão desse sacrifício todo na sua vida? E isso ele nem anota no caderninho não, ele só dá um sorriso quando percebe que um filho avançou. Aí, aquele coraçãozinho, que no simbolismo racista, quando eu fui educado, era negro, não vale nada. O papelzinho, tantas vezes eu estava com meu coração negro lá, porque não fui, porque não fiz. Mas o meu coração não pode ser expresso na cor de um quadro, ou na cor de uma caneta. Deus sabe de mim muito mais do que eu mesmo sei. Então não dá para acreditar nesse Deus que contabiliza o que fazemos na quantidade que fazemos, não. É preciso olhar que o que realmente agrada a Deus é quando Ele nos percebe fortalecidos no alto deste monte, enfrentando os ventos contrários. Porque se nós quisermos essa proposta cristã, de buscar constantemente as coisas do alto, você terá de se preparar diariamente para fazer os seus enfrentamentos e lidar com aquilo que em você é maquiado, é caricato, é bobo, é fútil. E aí você vai fazendo uma experiência de ir vencendo essa futilidade aos poucos, sabe? De você perceber que a quaresma, ao lhe recordar que a vida é enfrentamento, que a vida é sacrifício sim, é dificuldade, e que inclusive as coisas bonitas só são produzidas no momento em que as pessoas estão assim, enfrentando os seus sacrifícios. Eu não vi nenhum artista interessante que não tenha sido absolutamente comprometido com seus sofrimentos. Não nasce literatura de corações muito organizadinhos, muito bonitinhos, muito... Literatura nasce de caos, é de corações imperfeitos, de corações insatisfeitos, que estão no alto deste monte, ficando em pé e lutando pela dignidade. O bom artista é este, é aquele que lida diariamente com seus conflitos. Agora, se imagina, se para fazer arte é preciso sacrifício, muito mais para ser cristão. Então a quaresma, tempo especial de jejum, de oração, de cristianismo qualificado, sim. Mas não porque Deus esteja anotando no seu caderninho de contabilidade, porque isso é mesquinho pensar. Nós não podemos pensar que Deus tem os mesmos defeitos que nós. Nós não podemos pensar que Deus sofra das mesmas mesquinharias que nós. Porque eu sou mesquinho, gosto de ter meu caderninho para anotar os favores que as pessoas me fazem, o tanto que elas me agradam, o tanto que elas me desagradam. Deus não tem esse caderninho. O que Deus tem é um coração que sente com o nosso cada vez que nós suportamos as ventanias no alto do monte, e Ele se alegra e volta a dizer, é um sorriso no rosto dele. Porque nada pode agradar mais um pai do que ver o seu filho enfrentando os ventos contrários e permanecendo em pé. É isso que dá orgulho. É um campeonato vencido com luta. É uma corrida que se tem de trabalhar muito para chegar ao final. A vida é isso. Então desorganizou, está desorganizado, está ruim, está difícil. Sinta-se no alto deste monte. Sinta-se no contexto das contradições e articulando com sabedoria essas contradições. Porque a vida só é real assim. Só quem já provou a dor, viu a vida em tons reais. Porque na ilusão, ninguém pode ser feliz. Na ilusão, ninguém pode ser feliz. O que nos torna encaminhados para essa felicidade que nós tanto queremos e que nós podemos encontrar, como dizia Guimarães Rosa, em horinhas de descuido, é quando você se percebe no alto deste monte, enfrentando a ventania e com disposição de continuar naquela posição. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Eu gosto muito deste texto de Isaías. Cristian, tudo certo com você? Tá tudo em paz? Passou o carnaval onde? Eu pensei que fosse na República Tcheca. Porque ele é assim.
Ele viaja, eu vou a Tremembé, ele vai para a República Tcheca. Eu vou ali em Paraibuna, ele vai para Tchecoslováquia, já falei, República Tcheca de novo. Tô com esse, vai para a Suíça. Então a gente precisa se contextualizar, porque o Cristo é uma pessoa muito viajada. Que ótimo isso. Gosto muito dessa passagem de Isaías que fala do sacrifício. Inclusive hoje meu amigo Kleber Cartori, lá de Maringá, postou no Twitter dele, eu até favoritei. Quando o profeta, em nome de Deus, né? Porque o profeta ele assume essa voz, ele fala em nome de Deus, ele pergunta, ele faz uma reflexão sobre o jejum. Dia após dia eles parecem me procurar, seu desejo é conhecer os meus caminhos. Como se fosse gente que pratica justiça sem nunca abandonar a lei do seu Deus. Eles vêm me pedir as normas da justiça, querem estar sempre junto de Deus. Por que foi que jejuamos e tu nem me olhaste? Nós nos humilhamos totalmente e nem tomaste conhecimento. Acontece que, mesmo no dia do jejum, só cuidais dos vossos interesses. E continuais explorando os trabalhadores. Acontece que jejuais criando caso, brigando, esmurrando. Deixai de jejuar, como até agora, para que a vossa voz chegue ao Altíssimo. Será que este é o jejum que eu prefiro? Um dia em que a pessoa se humilha, curvar o pescoço como vara, ou deitar na cinza vestido de luto? É a isso que chamais de jejum? Um dia agradável ao Senhor? Acaso o jejum que eu prefiro não será isto? Soltar as cadeias injustas, desamarrar as cordas do jugo, deixar livres os oprimidos, acabar com toda espécie de imposição? Não será repartir tua comida com quem tem fome, hospedar na tua casa os pobres sem destino, vestir uma roupa naquele que encontras nu e jamais tentar te esconder do pobre teu irmão? Aí então, qual novo amanhecer vai brilhar a tua luz, e tuas feridas hão de sarar rapidamente. Teus atos de justiça irão à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. Bonito demais isso, né? Olha a dimensão, a repercussão que essa prática do jejum, que engloba a vida. Você vê o profeta Isaías colocando toda a dimensão social, inclusive, daquilo que repercute em nós. Porque amar o outro fica mais natural quando eu derrubei as estruturas caricatas da minha religião. O que são as estruturas caricatas da minha religião? São aquelas mentiras que eu contei para mim mesmo, ou que eu escutei ao longo da minha vida, que eu acreditei nelas uma verdade. Como este conjunto de regras religiosas que muitas vezes nos afastam de Deus ao invés de nos aproximar dele. É sempre um risco, é sempre um perigo. Por isso nós precisamos voltar sempre à Sagrada Escritura, por isso nós precisamos estar sempre em contato com o Evangelho, para a gente poder identificar o que do nosso comportamento ainda não é parecido com o de Cristo, com o de Jesus. Por isso a gente precisa olhar para essas palavras. Aqui no caso, eu estou num texto que antecede o Novo Testamento. Eu estou no Antigo Testamento, eu estou no profeta Isaías. Mas que já tem todos os indicativos que depois Jesus vai confirmar. Lá em Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, você tem a palavra dura, difícil de ser escutada, quando Jesus fala. Quando ele faz a sua... É como se ele desmoronasse, né? Desmoronasse aqueles que o escutavam, ao colocar o amor aos pobres, o amor ao que sofre, tão importante quanto qualquer outra regra. Estive nu e não me visitaste. Estive preso e não me visitaste. Estive nu e não me vestiste. Ali, volto a dizer, em nenhum momento Jesus pergunta quantas vezes fizemos isso, quantas vezes fizemos aquilo, quantas vezes fomos ao culto, quantas vezes fizemos aquele sacrifício. Não. Ele quer saber é o resultado final daquilo que nós chamamos de religião. Isso é libertador, mas é também um perigo. Que se a gente não entende, se a gente não chega ao coração dessa religiosidade, a gente passa uma vida inteira nas regras.
A gente passa uma vida inteira tocando nas vestes do Senhor, mas a gente não chega nele. São os impedimentos naturais que muitas vezes o discurso religioso pode nos colocar. Existem pessoas que ficam presas nas regras religiosas, mas não chegam a experimentar a espiritualidade. Aí, como é que você percebe isso? É quando está lá no alto do monte e qualquer vento derruba. Minha gente, a nossa inteireza é a nossa maior riqueza. A inteireza humana é quando você percebe que você está recrutando todos os seus recursos para que tudo isso trabalhe a seu favor. A gente precisa ser inteiro. A gente não pode brincar, porque a gente se quebra com muita facilidade. E não é nenhum problema a gente se quebrar, porque a vida nos quebra. Agora, a reconstrução para que essa inteireza retorne. É o processo, é o labor que não termina, que não para. Inclusive aqui, uma pessoa no Twitter havia dito para mim, agradecendo que o programa em que eu falei dos enfrentamentos, eu não sei qual foi, o nome dele é Henrique Fedorovski. Nome difícil de dizer, né? Fedorovski. Henrique estava dizendo assim: padre, eu não sei se o senhor lê as menções, porque sei que são muitas, mas gostaria de lhe dizer que vi um vídeo seu sobre o enfrentamento. Eu não sou católico e nem tenho religião, mas creio em Deus, e o senhor me ajudou muito através daquelas palavras. Obrigado, meu filho, fico muito feliz em saber. Realmente eu não consigo ler todas as menções do Twitter, porque são muitas. Mas veja bem, o enfrentamento, eu me lembro, esse vídeo, acho que foi um trecho do nosso programa aqui, em que eu falo da necessidade de nós estabelecermos com honestidade esses enfrentamentos, para que a gente se observe com verdade, com coerência. Como eu dizia, né, no alto do monte, a hipocrisia ela não suporta os ventos. Então esse desnudamento, por isso que é bom estar sempre buscando as coisas do alto, porque são elas que nos despojam. Se você busca as coisas de baixo, aquilo que é de mais mesquinho, não há nenhum movimento neste mundo, sabe, de misérias, onde as misérias são cultivadas, as misérias são socializadas, e não existe nenhum empenho para a superação dessas misérias. Neste mundo não há nenhum empenho para fazer cair as hipocrisias, porque as misérias pedem hipocrisia. Quanto mais miserável eu me cultivo, né? Quanto mais eu me misturo naquilo que é mesquinho, maior será a minha necessidade de criar o contexto das minhas hipocrisias. E eu alimento hipocrisias assim, fazendo escolha quando eu escolho o que é mesquinho. Buscar as coisas do alto, quando São Paulo nos convida a buscar as coisas do alto, ele sabe muito bem que ele não estará facilitando a nossa vida. A busca pelas coisas do alto será caracterizada pelos enfrentamentos. Terá de enfrentar os ventos contrários, sim. Porque o mundo, minha gente, ele não é favorável àqueles que querem superar a hipocrisia, àqueles que querem superar a superficialidade. Por quê? Porque nós estamos num contexto cultural, já falei disso aqui, em que cada vez mais as pessoas são sugadas pela banalidade, pela superficialidade. Eu tive a oportunidade de passar uns dias com algumas pessoas que são amigas, algumas outras eram conhecidas, numa época de fim de ano. Então eu comecei a observar que teve um momento da conversa, um dos dias lá, em que o assunto ficou assim: você viu como aquela pessoa está acabada? Você viu como aquela pessoa está assim? E aí até se referiu a uma artista, que alguém que foi no show e viu, achou ela muito velha, achou aquilo não sei o quê. Meu Deus, ela não pinta aquele cabelo, ela não faz isso, ela não faz aquilo. E foi me dando uma indisposição com aquilo. Por quê? Não é que eu estava me colocando fora da história, não. Eu estava participando do assunto. Eu também estava dando as minhas opiniões. E eu percebi que ali nós estávamos nutrindo, é como se nós estivéssemos todos fazendo uma coxa fútil, onde todo mundo dava uma costurada,
sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que isso agrega na vida da gente, um discurso como esse? Você percebeu que você passou mais de 1 hora falando da vida dos outros, comentando a velhice do outro, o abatimento do outro, como se a gente estivesse fora dessa dinâmica, né? Como se nós também não estivéssemos envelhecidos, como se nós também não estivéssemos caquéticos, como se nós também não estivéssemos vivendo os enfrentamentos do tempo. Agora, que crueldade, né? O artista, ele é exposto, o artista faz um trabalho que o expõe. E ao invés da gente prestar atenção no bonito da sua arte, na maturidade que o tempo lhe trouxe, a gente vai ficar comentando o cabelo que não pinta, ou a velhice que chegou, ou a roupa que está usando. E aí eu comecei a analisar que nos nossos relacionamentos, às vezes nós perdemos um tempo grandioso, que poderia ser, sabe, usado com coisas boas, com conversas que nos engrandecessem. E a gente passa um tempo precioso do nosso encontro falando da velhice do outro, falando que o outro engordou, que o outro está acabado, que o outro está isso, que o outro está aquilo. O que isso nos interessa? Ou o que isso deveria nos interessar? Né? Por que isso deveria nos interessar tanto? Será que é porque a gente também tem medo de lidar com a nossa velhice? Será que é porque nós também temos medo de lidar, que a gente também engordou, que a gente não tem mais a mesma disposição do outro? Aí parece que nós temos um mecanismo de ficar jogando pedra no outro, para ver se a gente espanta as pedras que estão sendo jogadas em nós também. É o que eu estou falando, às vezes, o contexto da futilidade vai extraindo de nós o que nós temos de mais... Não tem nem a palavra para dizer. Tanto que isso é péssimo, né? Quando você percebe que você está fazendo escolhas assim. Aí, ali todo mundo se cobre com as suas hipocrisias também. E teve um momento que eu tive coragem, falei, pois é, gente, só que nós olhar para nós aqui, nós também todos estamos nos acabando, o tempo está passando para todo mundo, e seria muito mais interessante se a gente estivesse aqui falando de assuntos que pudessem nos engrandecer. Eu, particularmente, sinto falta, sabe, de conviver, de ter espaços na minha vida que me desinstalem mais. Pessoas que possam me fazer aprender ou me fazer esquecer o que eu preciso esquecer, aprender o que é novo. Nós precisamos ser estimulados o tempo todo, para que essa vida fútil não tome conta de nós, para que a gente não se acostume com as hipocrisias que construiu, que estabeleceu como máscaras, como proteção pessoal. Aí, essa subida para buscar as coisas do alto, eu volto a dizer, por isso que São Paulo insiste tanto nisso, é porque à medida em que a gente escala este monte das coisas mais nobres, das realidades mais altas, ali a nossa hipocrisia não vai suportar os ventos. Aí fica desnudo, tira os excessos todos. Aí você se olha no espelho com verdade, com realidade, sem maquiagem, sem as escovas, sem os recursos que nós usamos para esconder os nossos defeitos. E é claro, tem um recurso para melhorar, para ficar mais bonito, não é nenhum problema não. Mas não esqueça de que o tempo tem benefícios. O tempo traz benefícios, se você quiser. Uma sabedoria que pode chegar com ele, que vai ser justamente essa capacidade da gente olhar para essa subida que a gente está fazendo. Tá bom, eu estou perdendo o vício do corpo, eu estou perdendo aquele encanto que a gente tinha há 20 anos atrás. Ou não, talvez você ficou até mais bonito agora. Mas sinta que você está subindo este monte e que você pode assumir outras riquezas, assimilar outras belezas que não são físicas mais. Você se liberta até dessa necessidade de ser eternamente jovem, que está sendo um problema para homens e mulheres hoje, né? Quando a pessoa não consegue se adequar aos limites da idade, quer ser aquela gatinha eternamente com 70 anos, né? Usando uma roupa absolutamente inadequada para o seu tempo, para a sua idade. Por quê? Por causa dessa imposição, dessa eterna juventude, que parece que a gente... Não estou dizendo que você não tem o direito de usar, tem. Mas que isso não seja uma escravidão para você.
Que seja uma escolha livre. Que aquela roupa tenha sido uma escolha livre e não uma imposição íntima que você tem de ser eternamente jovem. A busca pelas coisas do alto, minha gente, que nos coloca neste enfrentamento. É enfrentamento mesmo. Se quiser chegar mais alto, terá que passar pelo enfrentamento. Aí a quaresma está aí para nos ajudar. Hoje nós estamos vivendo a quarta-feira de cinzas, essa simbologia linda de nos recordar que nós somos pó e a este pó retornaremos. E que de vez em quando é bom a gente antecipar a realidade das cinzas. Não é que a gente vai morrer antes da hora, não. A gente antecipa na memória, né? A gente faz memória deste final para a gente poder atribuir um novo sentido ao momento presente. Muitas vezes a gente precisa fazer isso mesmo. Lembrar que a gente vai morrer para valorizar a vida que a gente tem hoje. Às vezes quando você se coloca diante deste fim, eu vou morrer, quanto tempo me resta? Quanto tempo me resta para eu virar essa cinza que hoje está sendo colocada sobre a minha cabeça como um sinal, como uma simbologia de um tempo de conversão que me ajudará, que me preparar, que vai preparar o meu coração para chegar a essas cinzas com qualidade. Porque na verdade o que nós queremos é isso, é qualificar a vida, é dar sustento aos nossos pés neste período de contradição, nesse tempo de desconforto. Sempre que eu encontro uma pessoa passando por uma dificuldade, é isso que ela quer. Ter serenidade para enfrentar o momento presente. É claro que às vezes nós somos desonestos. Nós queremos que o outro venha, retire o nosso problema e leve para ele, né? Resolva por nós. Não é assim. Deus não pode fazer isso por nós. Quando é que nós manifestamos isso? Quando rezamos. Eu fico impressionado de ver como nós rezamos errado. Mais uma vez, acreditando que Deus é mesquinho e que Ele fica anotando no caderninho dele quantas vezes pedimos ou não. Tá bom, se eu tenho uma realidade que eu quero confiar a Deus, aos cuidados dele, eu entrego uma vez, minha gente. Se eu confio no Christian, que é humano, que é miserável, que é machucado pelo pecado, se eu ligo para ele à tarde e falo, Christian, prepara tal música. Não é uma vez só, Christian? Eu chego, a música está preparada, se eu faço isso. Você acha que Deus agiria diferente? Você acha que eu preciso ficar gritando no ouvido dele todos os dias aquilo que ele já sabe? Ou será que eu grito no ouvido dele todos os dias é porque eu não tenho coragem de enfrentar a parte dessa oração que me cabe? Será que a minha oração é um esconderijo? Ou será que ela é um ato de entrega? Será que ao confiar a Deus aquilo que eu realmente gostaria que Ele fizesse, eu estou dando a Ele também a oportunidade de me contrariar? Ou eu creio num Deus que deve fazer só o que eu considero ser certo? Que fé é essa? Que me coloca na necessidade de dar ordens a Deus e dizer a Ele o que deve ser feito. Porque eu não tenho coragem de enfrentar a minha vida. Isso é muito imaturo, eu acho. Eu acho que é muito mais sincero eu entregar a Deus e viver o meu processo. Tá bom? Eu entreguei a Deus o meu desejo de ser melhor. E acredito que todo o movimento da sua graça é para que eu alcance esse resultado. Da mesma maneira, quando eu rezo para ser curado de uma enfermidade, todo o movimento da graça de Deus é para que essa saúde tome conta de mim. Agora, você pode ter certeza que a minha oração, o meu pedido diário, aquilo que eu faço, é para que o meu coração se abra para compreender até mesmo o processo da minha doença na minha vida. O que pode ser curado em mim quando eu estou doente? O órgão que está doente? É muito mais.
Às vezes, minha gente, eu enfrento uma enfermidade e as enfermidades nascem de nós. Não é Deus mandando, não é nada. É aqui. É o processo da vida. Na minha genética, nas minhas escolhas. Às vezes eu adoeço por causa das escolhas que eu fiz. Se eu tenho uma vida desregrada, mais cedo ou mais tarde a fatura chega para mim. Agora, se eu permito que aquele momento de dificuldade, de doença, de enfermidade, possa me mostrar a totalidade do alto onde eu estou, às vezes, o que precisa ser curado em nós não é físico. É muito mais. Ah, padre, mas eu não tenho o direito de pedir? Tem. Mas não use a sua fé para se esconder dos seus enfrentamentos. Não infantilize a sua relação com o Senhor. Já pediu a Ele? Está entregue. Está entregue, Ele sabe. Ou então seria muito mesquinho pensar que Deus fica precisando da insistência das pessoas. Que eu tenho que recrutar um caminhão de gente para pedir a mesma coisa que eu estou pedindo. Como se ele fosse um velho que não tem condições de escutar e de fazer prevalecer a sua vontade, que é uma só, minha gente. Deus não muda de ideia. Coloque isso no seu coração. Deus só quer o nosso bem, Deus quer a nossa saúde, Deus quer a nossa vida. Mas nós precisamos viver os enfrentamentos humanos que dificultam isso. Então, muitas vezes, nós queremos, através da nossa oração, nos livrar dos enfrentamentos humanos. Isso não é justo. A fé que nos sustenta é aquela que nos coloca na confiança nele e, ao mesmo tempo, na coragem de viver os dias difíceis. Porque dias difíceis acontecem na vida de pessoas boas também. Pessoas boas sofrem. Eu já vi muitas pessoas que, se eu pudesse, eu retiraria o sofrimento delas. Que eu não posso entender. Meu Deus, como é que aquela pessoa tão boa está enfrentando uma doença tão cruel? Por que aquela pessoa está agonizando e morrendo aos poucos? Como nós perdemos agora uma amiga que eu não tive oportunidade de conhecer. A Bebete, amiga de umas irmãs, irmã de algumas amigas que estiveram próximas a mim neste ano que passou. Tantas vezes nós rezamos pela Bebete, mas não para lembrar Deus que era um velho caquético que não era capaz de saber que a Bebete estava doente. Não. Nós rezávamos para que ela tivesse condições de viver os enfrentamentos daquele momento. Porque não é fácil administrar o câncer. É dor física, minha gente. A gente reza para que não haja impedimento humano na administração da graça. Porque a graça já está decidida. Deus não muda de ideia. É o bem que Deus quer, sempre. E muitas vezes o bem não se dá por causa dos impedimentos humanos que nós colocamos. Aí volta a dizer, a nossa oração não pode ser o esconderijo das nossas fragilidades. Eu tenho sim o direito de me acomodar ali, acomodar do jeito certo, né? Como se fosse um filho que busca o colo da mãe. Mas o que você já pediu a ela já está pedido. A graça já está solicitada. Agora é viver o tempo do enfrentamento, porque Deus não pode viver por nós o caminho que nos pertence. Escreva isso na sua vida. Deus não viverá por você o caminho que lhe pertence. Deus não andará por você o caminho que lhe pertence. Ele andará com você e estará com você o tempo todo. Mas este movimento de pés somos nós que fazemos. Da mesma maneira como o povo precisou arregaçar as calças e entrar no Mar Vermelho, para poder viver o enfrentamento daquela hora. É uma questão de maturidade e que a Quaresma pode nos ensinar. Esqueça o Deus contabilista. É muito mesquinho da nossa parte pensar que Deus está com um caderninho anotando quantos sacrifícios nós fizemos, quantas orações nós fizemos. Ele não é mesquinho. Não imagine da mesma maneira como você se acha. Não faça de Deus a leitura que você fez de si mesmo. Deus é mais, muito mais do que nós sabemos de nós.
Ele não tem os mesmos sentimentos mesquinhos que nós. Então esqueça o Deus contabilista. Olhe para o Deus que sorri cada vez que você faz a sua oração ter repercussão na sua coragem de continuar subindo o monte. Ainda que estejamos doentes, é para o alto que a gente tem de ir. Ainda que estejamos deprimidos, é para o alto que a gente precisa ir. Ainda que a gente esteja enfrentando a morte de alguém que a gente ama, é para cima que a gente pode ir, que a gente deve ir. Porque tudo isso pode ser uma ocasião que nos jogue para baixo. Mas pelo amor de Deus, não aceite, não faça do contexto do seu sofrimento uma oportunidade infeliz de regredir na fé. Não faça do seu sofrimento uma oportunidade mesquinha, ou então de mergulhar no que há de mais mesquinho. Creia, Deus quer que a gente suba este monte, ainda que doentes, ainda que rastejando, não importa, é para cima. E vamos lá juntos enfrentar esses ventos contrários a nós, com disposição, sabendo que Ele quer que o melhor aconteça. Porque sempre que nós duvidamos disso, o que é diabólico alcança espaço em nós. Que Deus lhe fortaleça nessa quaresma. Que as cinzas de hoje, que essa penitência de hoje, nos livre deste Deus contabilista e que nos abra as portas para adentrar o coração de um Deus que é amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem